Olá, pessoal, como vão? Hoje é mais um episódio do podcast Café e Consciência. Eu sou a Anne. Eu sou o Bruno. E hoje nós vamos conversar um pouco com a Luana. Luana, fala pra gente um pouquinho sobre você e até o caminho que você, levou até chegar aqui no nosso tema hoje, que é psicologia organizacional. Show. Então, muito prazer, eu sou Luana, sou psicóloga formada pela Unicesumar. E a psicologia organizacional veio de uma maneira muito natural. Conheci ali no terceiro ano a consultoria júnior, e desde então me apaixonei pela organizacional e estou até hoje. Então, já são quase, contando com a consultoria júnior, quase 8 anos aí na prática organizacional. Nossa, já tenho bastante experiência aí, então, hein? Tem bastante umas coisinhas aí para contar. E quais são os desafios, Luana, que você encontra hoje em dia, por exemplo, na área organizacional? Olha, falando bem focada ali na minha principal atuação hoje dentro da empresa, eu atuo muito mais com recrutamento e seleção. Então, hoje, a gente vê uma geração que ela é muito ansiosa em relação às expectativas, onde quer chegar, e encontra um mercado que ainda não está tão avançado nesse sentido. E aí isso gera bastante conflito, né? E é onde vem muita ansiedade para o nosso ambiente de trabalho, é onde a gente consegue e precisa atuar para que tudo fique equilibrado, que essas pessoas consigam encontrar um bom ambiente e consiga também aplicar todo o propósito que elas desejam. Então, é o principal desafio hoje. Uhum. Luana, seja bem-vinda. Me diz uma coisa, Luana, assim, como que para você a gestão de conflitos dentro da empresa? Você passa também a atuar nesse setor, nesse sentido? Sim, hoje eu falo que a gente tem poucos até, considerando o volume de pessoas que temos hoje dentro da empresa, mas os gestores sempre solicitam, e é onde a gente atua justamente, seja principalmente nesse alinhamento de expectativas, que eu comentei ali no começo como principal desafio. Hoje é o que a gente mais tem que entender e ajudar essa pessoa, mas dentro da empresa é uma loucura, uma caixinha de surpresas todos os dias. Então, a galera às vezes vem com demandas pessoais, ou algo que realmente aconteceu ali dentro, né, seja com contato com o cliente ou com as demais pessoas do time. Então, isso é bem comum acontecer e a gente tem que atuar respirando, falando para a pessoa ouvir o barulho dos pássaros, como a gente brinca lá na empresa. E assim seguir conduzindo para que ela fique mais tranquila e consiga atuar. E é muito, muito legal, né? Isso, ainda mais assim, porque ser psicólogo já tem aquele estigma de que você vai estar ali para suprir algo, né? Sim. Nem que seja quase sendo bombeira, porque apagando incêndios, que acontece, acho que deve ser bastante ali, né? Não sei como funciona. Apagar incêndio é o normal. Uhum. E aí você falou que a sua área, na verdade, ali é muito mais recrutamento e seleção, né? Mas a organizacional, ela é muito ampla. O que mais, assim, que você percebe que você acaba fazendo muito, assim, no cotidiano? Olha, desde práticas mais administrativas, né, então aquela parte mais burocrática da jornada do colaborador, né, controle de ponto, né, essa parte que na graduação a gente praticamente não vê enquanto psicologia. E aí temos também a parte do marketing, avaliação de desempenho, né, que daí o endomarketing realmente é um xodozinho, o meu xodozinho, deixar esse ambiente muito mais gostoso para se trabalhar. Então, considerando aí as três frentes hoje que a gente mais atua, recrutamento e seleção, endomarketing e ali a parte de avaliação de desempenho. Luana, assim, você já atuou ou atua também na clínica, ou a sua experiência é exclusiva
na empresa. Por que eu pergunto isso? Porque me veio assim, né? Fiquei pensando, nossa, você atua com as pessoas e você tá junto no mesmo ambiente com essas pessoas. Sim. Isso é uma coisa diferente para quem atua na clínica, porque quem atua na clínica vai ali, conversa com analisando, e o reflexo daquilo que foi analisado, o psicólogo não tem o contato direto, mas você acredita que dia a dia, e você tá junto, né? Como que é para você É o mesmo ambiente. isso? Então, primeiro, se você já atuou e atua em clínica, e como que é para você estar nesse outro lado, para além da análise, né? Em contato com o comportamento mesmo das pessoas. Como que é? Sim, sim, já atuei pouquíssimo, assim, fora da graduação, porque realmente a organizacional brilhou meus olhos e foi difícil não ir para a organizacional no fim da graduação, sim, não teve jeito. Experimentei um pouquinho da clínica, mas não foi algo que me chamou tanta atenção. E sobre ver o comportamento acontecendo, é uma loucura mesmo. Tudo que a gente aprende ali em relação a separar as coisas, as demandas da pessoa com as suas demandas, é ali que a gente treina e treina muito bem feito, né? Porque você está no mesmo ambiente, a possibilidade de você se influenciar com aquilo e tomar uma dor que não é sua é muito forte, muito grande essa possibilidade. Então, a partir do momento que você está ali escutando e ouvindo as duas partes, você consegue atuar de uma maneira muito mais tranquila e trazendo o que se espera de uma pessoa, de um profissional da psicologia dentro de uma empresa, que é a questão do acolhimento e do direcionamento. Então, a gente deixa isso bem claro quando uma pessoa vem procurar a gente dentro do RH de uma empresa. Nós não somos psicólogos clínicos aqui dentro. A gente não vai tratar essas questões. Aqui, em geral, o que vem para a gente é muito mais ansiedade. Então, eu vou trazer isso como um recorte. Então, eu não vou tratar com você aqui dentro essa questão de ansiedade como se fosse um processo clínico. Então, aqui eu preciso de uma atuação muito mais rápida, muito mais breve, e se dentro disso, eu observando o comportamento dessa pessoa e a recorrência, eu vejo que só aquele primeiro contato não é o suficiente, é onde entra, então, o encaminhamento e recorrer ali aos parceiros da área clínica, né, que a gente não atua, mas, poxa, a psicologia clínica é extremamente necessária e então a gente já encaminha para que essa pessoa fique melhor. Legal. E acho que até é interessante, né, puxando já esse lado, que na clínica realmente a gente não vai ter esse contato na situação que está acontecendo, né? E por vezes você ali vai estar dentro da situação, né? E aí acho que é aquela coisa, né? Também tem que mediar o conflito entre a empresa ali, né? Aquela parte mais dos gestores com os colaboradores. E aí acho que fica até estranho, não é? Às vezes, você está lá no meio, como que isso vai funcionando? A principal característica é ser neutro. Né? Nossa, como? É um caos, Bruno. Realmente, a gente teve um aumento de quadro no RH recentemente, e eu conversando com as meninas, assim, que elas chegaram, eu falei assim, olha, a principal qualidade de um RH é ser neutro, né, porque a gente atua tentando atender e mediar e juntar as duas necessidades, né, as expectativas, tanto da empresa que está ali, que você está prestando serviço também, quanto da pessoa que vem ali carregada com seus desejos e vontade de colocar em prática dentro da organização e deixar que isso fique o mais equilibrado possível. Lógico, não vou falar que não, às vezes não se confunde um pouquinho, mas a principal característica de um bom profissional da psicologia dentro de uma empresa é isso, neutralidade.
Sem ela não há trabalho. Não tem jeito, senão vai virar uma bagunça e alguém não vai ficar contente. Ou é o dono da empresa da qual a gente também é prestador de serviços, tal qual a pessoa que nos procura, ou a pessoa, o colaborador ali que quer ser ouvido, que quer melhorar ali o seu desempenho e atingir o que ele espera na sua carreira profissional, e a gente não consegue atuar de uma boa maneira. Então, neutralidade é a palavra-chave. Vira uma balança, né? Acho que coloca ali no meio, né? Tem que tentar manter no mínimo assim um pouco só, né? É isso, você está ali bem no centro e precisa ter essa visão de um todo para conseguir atuar da melhor forma, senão não tem jeito, não tem trabalho. Nossa. Ô, Luana, então, assim, a sua atuação como psicóloga organizacional é quase como se fosse uma mistura de psicóloga com assistente social, e é mais ou menos nesse sentido, assim, assim, o resultado do seu trabalho é o crescimento da empresa, né? Sim. O próprio crescimento da empresa já é um termômetro ali, né? É o crescimento da empresa, é o crescimento do colaborador que a gente contrata. Então, eu falo que na empresa atual onde eu atuo, a minha primeira contratação ainda está lá. Está lá, está crescendo. E quando você vê, né, uma pessoa que você contratou, você apostou nessa pessoa, se tornando ali um líder de uma equipe, assumindo uma coordenação, isso também é muito gratificante para a gente, e falar, poxa, acho que a gente fez a diferença na vida de uma pessoa e ela está conseguindo aplicar isso dentro do ambiente de trabalho. Então, sim, é muito show. Isso é muito gratificante para a gente. Você vê uma coisa boa no coletivo, né? Para além de cada indivíduo com quem você atua, o coletivo fluindo bem é um fruto do seu trabalho, né? Sim, Do seu bom nossa, trabalho. é incrível. Até Não tem porque nem palavras. eu ia até falar porque existe uma pressão, acho que ali em cima, né? Você está contratando, então você tem que saber muito bem quem você está trazendo ali para a empresa. Claro que acho que tem coisas que não tem como você prever, mas acho que acaba que tem uma pressão de que você, né, vai escolher realmente alguém que você sabe que vai ter um processo mais longo ali dentro, né? Sim, considerando o recrutamento e seleção, ele é a porta de entrada, literalmente, para as pessoas ali. Se a gente não entender a cultura da empresa, entender os comportamentos que são esperados daquela pessoa e traduzir isso num contato breve, então hoje a gente tem uma estrutura que as entrevistas são feitas todas online, então a gente já não tem mais aquele contato próximo, aquele contato presencial com a pessoa no primeiro momento com a RH. E cobra-se muito que o RH e o psicólogo dentro de uma empresa faça um filtro perfeito em relação ao comportamento, tem uma previsibilidade muito grande de como essa pessoa vai agir e atuar dentro da empresa, e ok, né, é isso mesmo, até certo ponto, mas a pressão realmente é isso, tem que ser perfeito para que chegue no gestor, chegue na entrevista com o gestor, ou já dentro da empresa, que essa pessoa atue de uma boa forma. Eu ia até puxar uma sardinha agora, né, para a nossa análise do comportamento. Não poderia, né? Claro. Deixar. Não poderia Por deixar. favor, né? E então a Luana, ela é analista do comportamento, assim como eu, né? Vencemos aqui. Luana, e aí você falou outra parte da previsibilidade, né? E a gente sabe que, como analistas, um dos nossos trabalhos ali é que a gente consiga, talvez, trabalhar até essa análise funcional, né? De entender um pouco como que esse antecedente, né? Esse comportamento que gera uma consequência. E aí, isso daí auxilia muito, certo? Que a abordagem assume um papel fundamental ali também, nessa parte? Com certeza. Eu preciso puxar a sardinha, como você disse,
para comportamental. Então, dentro do RH, a gente tem entrevista por competências. O que é a entrevista por competências, se não uma boa e velha análise funcional? A gente pede ali que o candidato descreva uma situação em que ele teve um sucesso ou um fracasso, qual foi o desafio, como ele lidou com aquilo, e ali a gente começa, olha, em tal situação ele vai se comportar de tal forma, e pode ser que haja assim, esse vai ser o resultado. Né? Como você disse, a gente tenta prever isso, mas não crava, né? Isso vai também, cada um tem ali a sua vivência, a sua cultura, e é um recorte de uma entrevista, né? Mas a gente já consegue identificar alguns padrões de comportamento, sim, utilizando essa metodologia. Legal. Luana, assim, no imaginário popular, né, a tal da entrevista para o emprego tem sido, né, muita coisa aí. Eu gostaria que você, se você puder, contasse alguma história, assim, quando você foi fazer uma entrevista e a pessoa estava muito presa em tentar mostrar algo que ela não era, só porque ela estava fazendo uma entrevista para emprego. Olha, Tem isso casos assim, é engraçados, raro. cômicos. Né? É raro, mas acontece muito. Acontece? Conta aí um pra gente. Olha, todo começo de entrevista e todo bate-papo, eu sempre tento trazer isso como o mais leve possível, para que a pessoa se solte e fale com a gente tal qual um bate-papo. Né? Então, mas teve uma vez que, na última etapa hoje onde eu atuo, a última etapa é presencial, então é onde a pessoa vai conhecer a empresa, o ambiente, e eu sempre falo, ó, esteja tranquilo, é a sua hora de analisar o nosso ambiente, porque você também precisa dar o seu sim para a gente, não só a empresa dá o sim para você. Então, observe e entenda se isso faz sentido para você. Aí, beleza. Essa pessoa chegou e ficou lá, parada igual uma pedra. Eu falei assim, meu Deus, essa pessoa vai infartar. Chegou na entrevista com o nosso CEO, a pessoa não conseguia falar. Não conseguia falar. Assim, travou. Ele tem essa acessibilidade também. Falou assim, ó, vai ali conversar um pouquinho com a Luana, um pouquinho mais, vai tomar uma água, né? E essa pessoa, do que ela estava toda armada e tentando passar uma postura que não era dela, quando ele falou isso e foi conversar um pouquinho comigo, ela acabou. Aí ela se soltou, a pessoa ainda está lá com a gente, né? Mas isso acontece, o que você perguntou, né, da pessoa tentar passar ali uma outra imagem muito em dinâmicas de grupo. Isso acontece muito. É o que mais a gente vê, é isso acontecendo. Mas aí vem o tiro da RH, o tiro do psicólogo em trazer o que? Jogos. Né? A galera usa muitos jogos na atuação clínica e quando você fala que dentro da empresa os jogos fazem muito sentido no processo de recrutamento e seleção, a galera fala, ué, mas por quê? Eu sou uma pessoa muito calma por fora, mas quando me envolve com o jogo, eu sou uma pessoa muito competitiva. Né? Não vou negar. E quando me coloco numa situação de jogo, eu vou me desarmar e ali eu consigo ver e avaliar realmente como essa pessoa se comportaria. Então, hoje a gente tenta trazer cada vez mais esses elementos mais lúdicos para dentro do processo de seleção para evitar justamente essa postura de contraditória. Eu sou e aparento ser uma coisa, mas no fundo não tem nada disso. Sim, essa questão da dinâmica de grupo, como você mesma disse, eu fiz algumas dinâmicas de teatro, né? E isso fica muito claro. Isso que você disse agora, que por fora você
tá calma, mas na hora que tá em situação de jogo, fica competitiva, né? E mostra ali a verdade, né? Sim. Assim, o professor, que eu fiz uma dinâmica de teatro, ele falou assim que quando a gente passa por uma dinâmica de grupo, a gente precisa levar a sério o jogo como se a gente fosse uma criança. Sim. É bem aí. E é aí que a gente mostra quem a gente é, né? Nossa, é visível, assim, a diferença do processo. Quando a gente usa uma técnica mais lúdica, né, mais interativa com a pessoa, e quando a gente faz só a entrevista tradicional, né, estruturadinha. É outra coisa, Legal. outra análise mesmo. O lúdico sempre vem para desarmar um pouco, né? Ah, com certeza. Não, é uma loucura. Me E coloca um jogo aqui que eu fico horas. eu acho que o mais legal também, e também o mais legal, assim, para a gente que é psicólogo, claro, que a gente está ali observando, mas para quem está fazendo, né, eu acho que quando fala de entrevista, né, claro, é um momento que é decisivo, né, para algumas pessoas, Sim. precisa de trabalho e tudo mais, e eu acho que o que mais dá medo quando tem um psicólogo é que vem a dinâmica. Nossa, a galera começa, nossa, mas você vai me analisar, você vai saber de toda a minha infância. Eu falei, gente, calma lá, calma lá. Não tenho E é um bolinhas de medo, né? cristal. Não tenho bolinha de cristal, tá tudo certo. Não, aí vem quando a gente alinha mesmo a dinâmica, né? Fala, é claro que a gente vai estar avaliando, né? Não é simplesmente um jogo. Mas a galera viaja, assim, acha que, como o Bruno comentou, a gente vai ler as cartas aqui, né? Falar um mapa astral. Certeza. Né? Chegar lá, ó, é aqui, pronto. Né? Seu destino todo ali. Com certeza. A galera, até quem já está ali dentro da empresa, acha que a gente analisa o tempo todo. Né? Então, não é assim. Às vezes é só uma conversa. É que o estigma, né, muito forte do psicólogo, né? Acho que não só na empresa, mas qualquer lugar que tem um psicólogo, nossa, ele está analisando, né? Sim. E aí, eu acho que é do terror da empresa, é o psicólogo. O pior é que, sim, às vezes a gente como começamos o bate-papo falando sobre apagar muito incêndio, mas aparentemente, às vezes, a gente é o causador do incêndio. Às vezes, só a gente chegar perto, fala, meu Deus do céu, ela tá vindo. E o nosso trabalho também dentro da empresa é desmistificar um pouquinho disso. Né? Falar, ó, galera, né, a gente não só contrata e não só demite. Né? Tem a outra parte também, né, que é a parte da demissão, que às vezes a gente acaba atuando também. Não vou falar que a gente vai tornar uma demissão feliz. Não tem jeito. Uhum. Né? Mas a galera tem muito desse medo. Né? Tá chegando o RH próximo ali de você, vixe. Se eu chegar com uma folhinha na mão ainda, meu Deus. Meu Deus. Se eu chamo 5 para 6 na sala, meu pai amado, é um caos. Então, é o nosso trabalho também trazer isso de uma forma mais leve e falar, galera, a gente está aqui para ajudar vocês. Nós não somos um bicho de 7 cabeças e a gente também não está analisando o tempo todo. Somos seres humanos, gostamos de interação, eu gosto muito de conversar. Então, assim, o tempo que eu puder conversar, eu vou conversar. Então, fique em paz. A gente não vai fazer nada além disso. Sou uma pessoa. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Então você não é daquela que fala assim, você fechou a porta quando você entrou? Você Não. viu a cor da parede? Não, você é mais leve, então. Não, eu sou bem, bem tranquila quanto a isso. Maravilha. E quando quem entra dentro da empresa, a gente sempre tenta deixar isso bem claro.
Claro que essa forma também de se portar e trazer isso para as pessoas vai muito do contexto onde a gente está inserido. Então, a empresa é uma empresa de marketing, tecnologia, são pessoas mais jovens, né? Hoje a nossa faixa etária está entre 20, 25 anos, a maior parte do nosso quadro. Então, não dá para eu ser a pessoa rígida ali, Uhum. e porque daí a galera vai acabar afastando a gente da cultura, e aí vai ser muito pior para a gente conseguir entrar e trazer algum tipo de intervenção que faça sentido para eles. Sim. Então, o psicólogo também tem que ser muito adaptável nesse sentido. Luana, assim, aproveitando o gancho, assim, você comentou que a maior procura por você dentro da empresa é a ansiedade, Sim. né? Você poderia falar um pouquinho sobre as principais causas relatadas pelas pessoas que trabalham na empresa sobre Sim. essa ansiedade? Se é uma ansiedade que já vem mais de casa, se é uma ansiedade que é fruto do próprio trabalho? Sim. Na verdade, eu entendo isso como uma mistura de vários fatores, assim. Uhum. Hoje, se eu for considerar a faixa etária que eu comentei agora, em geral são pessoas no primeiro emprego. Então, ali onde eles estão, é o primeiro emprego, são muitas coisas novas que eles estão vivendo, não conhecem nada do mercado de trabalho, estão vivendo tudo ali. Tem pessoas ali que assumiram um cargo de gestão, de liderança com 22, 20 anos. Uau. Então, imagina isso para a cabeça de uma pessoa que está começando agora no mercado de trabalho. Então, Uhum. isso vai gerando uma série de conflitos, e isso é um dos motivos que eles vêm procurar a gente. Fora, vou conversar ali com um cliente de uma grande expressão nacional, uma grande responsabilidade em cima disso. A gente tem Uhum. alguns clientes ali que realmente têm bastante expressão, e eles ficam muito nervosos, assim, principalmente no primeiro contato. Meu Deus, eu sou responsável por essa conta e eu preciso dar o meu melhor aqui, né? E também a geração, né, como eu comentei no começo, como principal desafio. É uma Uhum. geração muito acelerada. E até certo ponto, ter esses resultados mais rápidos, então, entrei, sei lá, hoje, daqui 6 meses eu já tenho um cargo de liderança ou um cargo com uma responsabilidade maior, isso vai muito ao encontro do que eles esperam, mas também é o que mais gera ansiedade, porque é algo totalmente novo, porque eles queriam, mas eles não sabiam a realidade. E aí é onde gera os principais conflitos que a gente tem dentro da empresa hoje. Sim. Eu vou trazer polêmica agora, Olha, hein? trazer polêmica, mas puxando o que a gente estava falando anteriormente, né? Do RH. Então, existe um estigma, né? Sempre existiu muito estigma do psicólogo organizacional, né? É quase como que o psicólogo não era psicólogo. A gente entende que, assim, apesar de que, fazendo um paralelo, é uma das áreas que, quando a gente está na psicologia, a gente sabe que é onde mais vai apresentar trabalho para o psicólogo recém-formado, né? Com certeza. Né? E só que tem esse estigma, porém, pelo menos eu percebo que é um movimento muito mais de humanização, né? Até do setor do RH. E como que foi para você isso? Até de quebrar talvez isso? Ou já foi assim, você falou que gostou, não tinha como lutar contra. Como que é, na sua experiência, vivenciar isso, ou talvez até quando tomou a decisão de que iria para o RH, como que isso foi se organizando? No começo, sim, quando eu pensei em psicologia, assim, vou prestar o vestibular, falei, algumas áreas eu realmente não quero, né, não vou. Uma delas estava listada a organizacional, né? Ela se tornou natural ao passo que eu fui tendo contato com isso na graduação.
Porém, na graduação e ainda na consultoria júnior, eu tinha uma visão totalmente idealizada do que era a atuação do profissional da psicologia dentro de uma empresa. Mas não, a gente vai viver só de plantão psicológico, né, com esse contato maior com o colaborador, né? Então, a expectativa era realmente só o que a graduação e os livros nos trazem sobre a atuação de um profissional da psicologia. Quando a gente chega na prática, a gente se depara com uma parte burocrática que eu comentei no começo, que é fazer departamento pessoal. A gente não tem nada disso na faculdade. E é onde também gera uma frustração profissional. Então, se você não estiver muito ciente de onde é que você está iniciando, entendendo o contexto hoje da atuação de um profissional dentro de um RH mais generalista, é onde você se frustra e acaba indo realmente tentar uma outra forma de atuação. Então, para mim foi um choque quando eu comecei a ter contato com outras demandas que eu não conhecia, mas foi um choque legal. Né? Hoje eu me sinto um pouco mais preparada para assumir outras responsabilidades do que a Luana lá da graduação, que tinha uma imagem totalmente idealizada da psicologia dentro da empresa, tinha. Né? Então, é interessante o desafio, mas você tem que estar aberto para isso também. Ainda é preparado ali. Tem. E é engraçado quando você fala que era uma das coisas que você não queria, eu era para análise do comportamento, tá? Olha lá! Eu não era, eu era, da psicanálise. Não, Firme e forte. Esse aí, eu confesso que a minha escolha por psicologia foi porque tinha um texto falando sobre os 100 anos da publicação da interpretação dos sonhos do Freud. Mas aí eu fui dar uma lida lá, eu falei, Freud, psicanálise, eu acho que não vai rolar, hein? Eu fui convertida no final, hein? Não, me converteram no primeiro ano já foi direto. Não teve essa demora ali, foi já. Não. Flertei um pouquinho com uma logoterapia ali, lá nos finalmente, já para quase quinto ano. Falei assim, não, pera, calma lá. Skinner me conquistou desde o começo, não vai ser agora, né? Um bimestre que vai me fazer mudar. Luana, me diz uma coisa, assim, dentro da empresa, você já entrou em algum tipo de conflito, não com os funcionários, mas com a tomada de decisões, assim, da diretoria, dos donos, porque eu penso assim, que a questão da organização, né, vamos pensar, o que é organização? Para quê e para quem? Né? Então, às vezes, não sei, me diz você, né? O que seria organização para você, né? E até que ponto que a sua ideia de organização se alinha com a ideia de organização dos donos, é um dono, é mais de um dono? Hoje é um dono com alguns sócios, né? Então, todos os gestores se tornaram sócios hoje, pensando ali na nossa forma de progressão de carreira, tá? Dentro da empresa. Mas o que eu entendo por organização hoje, além do tradicional, que é todo mundo buscando o mesmo objetivo, né, final ali, é muito mais aplicando o seu propósito de carreira, entendendo o que você realmente quer entregar para você e para o outro, né, mas pensando realmente em você. Às vezes tem pessoas, e considerando o perfil anterior do mercado de trabalho, que entravam em uma empresa e ficavam 25 anos, ou era uma empresa só e se aposentava ali, né? Passava uma carreira inteira ali. Hoje o cenário é diferente. Então, tem pessoas que entendem que o tempo de empresa hoje dentro de uma organização é de 1 ano, é de 6 meses. Então, tudo isso é uma organização, né? A pessoa que está lá um dia
já é parte da organização e da mesma forma, ela precisa entender qual é o objetivo dela de carreira e como ela vai aplicar esse objetivo dentro do espaço que ela está hoje. Né? Em relação a conflito, né, em relação ao que eu penso de organização e ao que hoje eu vivo, né, hoje eu estou bem tranquila em relação a isso. Né? Encontrei uma pessoa que tem ali praticamente as mesmas visões, e é óbvio que às vezes a gente tem ali umas divergências, né, em relação à visão, mas isso é um dos principais fatores, Bruno, de solicitações de desligamento hoje. Né? A pessoa entender que o mesmo propósito, o propósito que ela tem em relação à carreira dela e como isso é aplicado, diverge muito do ambiente que ela está. Então, as pessoas hoje, por mais que aceleradas por crescimento, elas têm uma maior consciência disso, né, e conseguem observar tudo mais, uma clareza muito melhor do que antes, que ficavam lá muito tempo tentando fazer dar certo e se frustravam. Né? Hoje é bem mais fluida essa relação. Ah, que bom, que bom. E você imaginava essa questão desses... Porque, assim, hoje se fala muito de geração Z, geração millennial. Você imaginava esse embate, assim, que poderia vir também acontecendo? Olha, eu peguei muito mais essa última geração que é acelerada e quer crescer rápido, né? Mas hoje dentro da empresa a gente tem algumas pessoas que ainda são um pouquinho mais tradicionais, né? Por mais que é a nossa missão trazer pessoas cada vez mais conectadas nesse sentido mais ágil, né? E chega até a ser engraçado de ver mesmo essas pessoas interagindo, né? Fala assim, é sério que você está reclamando por isso? Sei lá, porque vou dar um exemplo irrisório, tá? Porque acabou o cappuccino da máquina. Você está reclamando por isso? E às vezes é o que a gente tem que lidar. Chega uma pessoa reclamando que acabou o cappuccino da máquina. E a outra brava porque essa outra pessoa está reclamando que acabou. Vai virar um efeito dominó, né, Luana? Virou uma loucura. Então, a gente faz até esse tipo de mediação de conflitos. Olha. É bem diverso, né? Sim. É uma surpresa. E, então, assim, para a gente já encerrando, né? Eu queria, então, fazer uma pergunta que é meio padrão, que é o que é a psicologia organizacional para você? Olha, agora eu vou ter que ser clubista. É a melhor área, tô brincando. Brincadeiras à parte, mas é onde eu me vi conseguindo atingir o maior número de pessoas, né, de uma maneira muito mais rápida e massa, e vendo o progresso dia a dia, né, como o Bruno comentou, fez a pergunta de você estar no mesmo ambiente do que aquela pessoa que você está atendendo, e essa é a parte gratificante, é ver que o que você tem feito, seja em ajuste de ambiente, né, mudança de time, vamos trazer essa pessoa para time X porque ela vai se dar melhor, entender melhor ali o contexto daquelas pessoas, ou, sei lá, fazendo festas, a gente também faz festa, um RH festeiro, olha só, para trazer esse ambiente de gostoso para se trabalhar. E todos esses encaixes fazendo com que essa pessoa se sinta bem no ambiente de trabalho e atinja os seus objetivos, para mim a psicologia organizacional é isso. É facilitar a carreira e os objetivos dessa pessoa dentro da empresa. Olha, incrível, hein? Parabéns, Luana, tanto pela sua prática, né, por trazer esse sentido para a gente também, da psicologia organizacional,
e o pessoal também que vai ouvir um pouco, né? Vamos lá, vai que você puxou alguns para essa área. É bem possível. Né? Vamos! Bora, time! E eu queria Obrigado, agradecer, acho que agradecer muito pela sua presença, por ter aceitado o convite com a gente, né? E você foi, ó, incrível. Eu que agradeço, gente, o convite. É sempre um prazer falar sobre organizacional. A gente poderia estender isso aqui horas a fio, né, seja falando de temas específicos ou um RH muito mais generalista. Então, agradeço de verdade o convite e estou à disposição. Se quiser uma parte 2, já estou aqui, ó, já estou me A gente vai convidando. cobrar, hein? A gente Já vai estou me cobrar essa parte convidando. 2. Então, muito obrigada mais uma vez e muito obrigada a todos que escutaram aqui com a gente um pouquinho. E a gente espera o próximo, então. Fechou, combinado. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.